os fatos. Afinal, celulares explodem ou não explodem, podem matar você ou não, você carrega ou não uma bomba, uma granada junto do seu corpo. O que é verdade, o que é lenda, o que é mito, o que realmente acontece. Se você quer saber exatamente qual o risco que você corre, se existe realmente o perigo de seu celular se transformar numa granada estando no seu bolso, estando junto ao seu corpo, ou estando próximo do seu ouvido durante o uso, é uma granada ou não é? Fica aí com a gente, vai até o final e dá uma olhadinha nessas notícias envolvendo tecnologia que pode lhe interessar demais. Será que você não está falando besteira com o seu aparelho? Será que você está usando certinho? Vamos dar uma olhadinha. Estamos aqui hoje para tirar dúvidas exatamente sobre a questão dos celulares. Explodem ou não explodem? Há perigo ou não há? É mortal ou não é? O que é realmente verdade, o que é realmente lenda sobre as explosões de celulares que podem acontecer durante o seu uso? Poderia ser uma noite normal como outra qualquer no Cazaquistão, se não fosse a notícia que se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro da adolescente, como qualquer outra no mundo costuma fazer, a Lua Asetkizi, 14 anos, foi dormir como qualquer outro adolescente hoje faz pelo mundo inteiro, ouvindo música no seu smartphone. O problema é que ao amanhecer, infelizmente os pais tiveram a trágica surpresa de perceber que o aparelho que tinha ficado embaixo do travesseiro da menina havia explodido durante a noite e tinha ceifado a vida dela. Os paramédicos ainda foram chamados para tentar fazer alguma coisa, mas a explosão tinha sido suficientemente intensa para, infelizmente, ceifar a vida da adolescente. E a Lua não foi o único caso que registrado no mundo, tivemos diversos outros casos registrados já. Em janeiro desse ano mesmo, um garoto de 11 anos, em São João da Boa Vista, município de São Paulo, foi atingido por estilhaços de celular que explodiu. Uma outra comerciante de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, foi pega de surpresa quando viu seu celular entrar em chamas, fumaçar. E infelizmente, uma das coisas que eu sempre digo, o pessoal sempre me pergunta: professor, para que eu tenho que estudar física? Professor, por que eu tenho que estudar química? Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Essa comerciante, ao ver o seu aparelho entrar em chamas e fumaçar, a primeira coisa que ela e o marido pensou em fazer foi: ora, é incêndio, vamos jogar na água. A bateria de lítio, gente. A bateria dos celulares é íons de lítio. Ela jogou na água. Ela jogou uma bateria de lítio na água. Ela jogou na água. Olá, galerinha show, aqui é o professor Anderson de Química que está lhe falando. Falar um pouquinho da reação do lítio na presença da água. O lítio é um elemento altamente reativo devido à sua classificação na tabela periódica do metal alcalino. O elemento que fica no mesmo grupo do sódio, é tão reativo quanto o sódio na presença de água. Sua reação na presença de água é tão violenta que libera gás de hidrogênio, formando hidróxido de lítio. Certo? E é um processo altamente exotérmico, libera grande quantidade de calor. Tá ok? Fica a dica aí em relação a processos termoquímicos. Um grande abraço, professor Anderson, que vos fala. Tchau! Interior do Mato Grosso do Sul, um celular que foi deixado em casa para carregar e incendiou completamente a casa, que era praticamente na sua totalidade madeira. Perda total. No mesmo mês,
Uma jovem de 20 anos foi pega de surpresa quando o seu aparelho celular, no meio da madrugada, também incendiou. Ela foi acordada com muita fumaça e fogo na cama. E por aí vai, os registros são muitos, baterias realmente explodem, celulares explodem, eles entram em chamas. O que é de verdade nisso? O que há realmente? Vamos falar um pouco dessa tecnologia envolvendo o celular e essas possibilidades realmente de entrar em chamas, de explodir, de haver combustão. Mas antes, se você quer dar uma forcinha pro canal, se você quer receber mais matéria sobre isso, dá um pulinho ali, ó. Dá um pulinho ali, ó, ali no cantinho. Vai lá, se inscreve no canal rapidamente, porque pode aparecer mais matérias interessantes como essa que você pode gostar e pode querer ver. E não esquece também de dar aquela clicada no sininho, porque se você clica no sininho, são as notificações que vão ser levadas a vocês sempre que a gente postar um novo vídeo aqui sobre algo que de repente pode estar te interessando bastante, né? Então vamos à verdade realmente no que diz respeito a celulares. Eles explodem ou não explodem? Bom, as baterias de hoje em dia, na verdade, dos celulares, elas são compostas de um material à base de lítio, são íons de lítio. Esse material ele passou a ser usado nas baterias por diversos motivos. É praticamente o metal mais leve que existe na Terra. 2, ele é capaz de gerar muito mais energia elétrica do que outros materiais que eram utilizados anteriormente, né? O lítio ele é muito leve, tornou as baterias realmente muito menores e muito mais leves. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande vantagem para aparelhos. E ficou muito mais evidente ainda o seu uso, os íons de lítio em baterias, quando chegou com o advento dos carros elétricos, que não poderiam ficar carros pesados demais. Com os antigos materiais, como por exemplo o níquel, o cádmio, essas baterias ficariam muito pesadas e os carros não teriam a autonomia que se gostaria que eles tivessem. Nos celulares isso não é muito diferente, né? Os celulares ficaram cada vez mais compactos, mais finos, e eles precisariam de ganhar, na verdade perder volume e ficar mais compactos e leves, mais fácil de transportar e menos incômodos de transportar. E a opção com certeza de íons de lítio era uma das melhores saídas. Bom, e qual é o problema de se utilizar baterias de íons de lítio? Na verdade não tem muito problema não. Na verdade é que o lítio ele é um elemento que ele é muito reativo. Em contato, por exemplo, com o ar, ele oxida com muita violência, com muita rapidez. E em contato com a água, meu amigo, a reação não é das menores. E é exatamente por isso que os critérios de exigência na produção de baterias para smartphones e celulares são muito, principalmente no Brasil, acreditem, são muito criteriosos, são muito exigentes. As baterias de celulares, smartphones, elas devem ser muito bem seladas. Por razões óbvias, não pode entrar facilmente oxigênio nessa bateria e não pode também entrar umidade, porque se entrar, já viu o que acontece, oxigênio e umidade em contato com lítio, a tragédia é violenta. Bom, e qual o problema então? Se a bateria está totalmente isolada, ela é blindada, ela é selada, qual o problema então? Por que ele poderia vir explodir se ele está bem protegido por uma capa metálica extremamente densa e forte, pronta para aguentar qualquer coisa ali? Só que a coisa não funciona bem assim. Uma das coisas que acontece com a bateria de lítio principalmente é que durante o uso do aparelho, principalmente de algumas aplicações, ele pode se sobrecarregar, ele pode aquecer demais. Algumas aplicações tendem a aquecer o aparelho, como por exemplo aplicações que exigem muito brilho de tela, muita execução do processador, como por exemplo jogos, né? Eles exigem bastante do processador e isso com certeza vai gerar um aquecimento que não é desejado. O lítio ele não é um material que ele combina muito bem com alta temperatura.
Ele vai bem até enquanto você chegar perto dos 40 graus Celsius, ele fica de boa. Quando passa-se dos 40 graus Celsius, começa a haver um risco considerável dentro da bateria. Um desses riscos é que com aquecimento se acabe produzindo gases no interior da bateria. Quem nunca viu, por exemplo, a bateria que inchou? Acontecia isso quando era níquel-cádmio, por exemplo, e acontece isso também quando é íons de lítio. Esses gases eles produzem um estufamento da bateria, por isso que ela dá aquela inchada. Quando dá aquela inchada, amigo, o bicho já pegou, ela está na grande iminência de explodir. Leve isso para resolver logo, isso é uma bomba, é uma granada, você está carregando na mão, bateria inchada, é complicado. Bom, mas então basta evitar as grandes temperaturas se está tudo bem. Bom, o problema é que essas temperaturas muitas vezes não são percebidas como acontecem, né? Expor seu aparelho ao sol, isso gera aquecimento, e uma das coisas que infelizmente muita gente costuma fazer é exatamente utilizar o aparelho quando ele está na carga. Gente, isso é uma péssima ideia. Carregar o aparelho já gera um aquecimento extra para a bateria. Você carregá-lo e utilizá-lo é um duplo aquecimento, ela vai ser levada aos extremos. Você está brincando com coisa séria. Infelizmente, o caso de Alua foi exatamente segundo as pesquisas forenses, os cientistas forenses. Ela dormiu ouvindo música, colocando, olha que ela colocou o aparelho embaixo do travesseiro, mas deixou carregando. Além de deixar embaixo do travesseiro, ou seja, ventilação nenhuma para o aparelho, ela deixou conectado à tomada. E o aquecimento do aparelho subiu demais. E ela nem percebeu isso porque estava meio que protegida do calor pelo travesseiro. Não sabemos informações de repente sobre a temperatura local, mas a bateria subiu bastante a temperatura e não tinha ventilação nenhuma para ela. Não tinha outro caminho, ela ia explodir mais cedo ou mais tarde. Se ela tinha esse hábito, pode não ter sido na primeira, na segunda, na 20ª, mas uma hora a bateria ela não suporta mais. E foi infelizmente o que aconteceu. Então sim, baterias explodem sim. E não é tão difícil. Claro, calma, não precisa ficar desesperado. Meu telefone vai explodir agora mesmo no meu bolso. Não funciona bem assim. Ainda bem a tecnologia avançou bastante para desenvolver sistemas de segurança para as baterias. Por exemplo, mesmo quando elas estão sendo carregadas ou quando estão submetidas a temperaturas que passam a subir bastante, toda bateria hoje praticamente ela tem um circuito eletrônico interno que ela tem a função de detectar essas subidas, esses picos de temperaturas. Quando esse pico de temperatura é detectado pelo circuito eletrônico no interior da bateria, esse circuito ele tem a função de automaticamente desligar o funcionamento do aparelho, para que evite a continuar sendo exigida a funcionalidade da bateria e continue o processo de aquecimento. O problema é que todo dispositivo ele é falho, ele é um circuito eletrônico. Os circuitos eletrônicos, por exemplo, podem falhar, podem deixar de funcionar. E provavelmente você não vai saber que ele deixou de funcionar. Uma das coisas que pode causar o dano desse circuito eletrônico que controla a temperatura da bateria para evitar que ela suba demais, uma das coisas que pode danificá-lo é queda. E uma das coisas mais comuns que acontecem com aparelhos, com smartphones, eles são escorregadios, é incrível, são quedas. E elas podem sim danificar esses dispositivos e você não vai perceber que isso aconteceu até que um aquecimento maior produza-se na bateria. Se acontecer um aquecimento fora do normal, incomum e constante no seu aparelho, leve logo para assistência técnica. Ele pode estar prestes a se transformar numa granada e ela pode estar pertinho de você. Outra coisa que você deve evitar também, infelizmente eu sei que é muito bom a gente ter essas capinhas protetoras para os nossos aparelhos, evitar que eles levem aquelas quedas e sofram danos terríveis, mas a verdade é que algumas capas, principalmente as de couro, elas são bloqueadores de calor. Então, se essa bateria aquecer demais, ela vai ter muita dificuldade em dissipar o calor interno que está sendo gerado do seu aquecimento. Ela não consegue passar com muita facilidade, tendo essa capinha na frente, esse calor para o meio externo. Evite abafar o seu aparelho, evite que ele não tenha formas de dissipar o calor que está crescendo no seu interior. E essas capas fazem isso. Se você não quer abrir mão de jeito nenhum dessas capas protetoras, eu sei como elas podem ser uma mão na roda para evitar o dano do seu aparelho, principalmente se ele for muito caro. Evite pelo menos de usar elas quando ele tiver carga. O melhor jeito, gente, de carregar o seu aparelho é você desligando
o aparelho, retirando a capa e colocando para carregar ele sossegado, sozinho lá no canto dele, de preferência no lugar seguro e distante das pessoas. Caso ocorra algum acidente com ele, de preferência que haja algo pela frente que possa bloquear a intensidade da explosão, das ondas mecânicas, dos líquidos, do fogo que possa ser gerado. E nunca deixe o aparelho carregando sozinho em casa e vá embora. Tá certo que as perdas podem ser simplesmente materiais, caso não tenha ninguém em casa, mas sei lá o que pode acontecer. E perdas materiais nunca também é bom, você pode evitar. Esteja de olho quando seu aparelho estiver sendo carregado, para verificar sempre se ele está... Você não vai sentar do lado dele e ficar olhando por horas, ver se ele está aquecendo. Mas, obviamente, se houver alguma ruptura da bateria, você vai ouvir barulhos, sentir cheiros, vai poder agir rapidamente, mas você não vai jogar água nesse aparelho. Uma outra grande vantagem das baterias de íon de lítio, que o pessoal sempre comentava, e hoje eles comentam, é verdade, não é? Ela tem ainda aquela velha memória que se falava. O que era essa memória? Quando você deixava seu celular descarregar, por exemplo, até 40% e não deixava ele chegar a zero, você tinha mania, por exemplo, de colocar de novo ele para recarregar, para completar. Não deixava chegar a zero, botava logo para recarregar. O que acontecia é que aqueles 40% que não sofreram a descarga, ele ia adquirindo ou ia armazenando naquela região que não foi descarregada, não foi usada, uma sujeira química. E essa sujeira química ia diminuindo a vida útil da bateria. Mas fiquem tranquilos que isso só acontecia mesmo com as baterias de níquel-cádmio, era exatamente o cádmio que fazia isso. Então toda vez que você deixava 70%, 60%, ainda sem descarregar e já colocava para carregar, aquela parte que ficou sem descarregar, ela começava a guardar impurezas. Isso ia acabar com a vida útil da bateria. As baterias de íons de lítio não tem esse problema, ela não tem essa chamada memória. Tá? Então você pode tranquilamente com 50% botar para carregar, com 80% botar para carregar, ela não tem essa memória, não guarda impurezas nas partes que ficaram ainda sem descarregar. Porém, existe algo que tem que se ter cuidado com as baterias de íons de lítio. Ela tem a chamada carga crítica. Quando a bateria chega a 0%, ela de verdade não está em 0%. Ela ainda tem carga. Só que aquele aviso foi dado porque ela não pode se descarregar completamente. Aquele circuito da bateria que eu falei para vocês, normalmente ele promove o desligamento da bateria, o desfuncionamento do aparelho em geral. Mas mesmo com o aparelho desligado, a bateria continua sendo exigida pelas funções internas do celular. Então, se ele chegou a 0%, você tem que imediatamente colocar para recarga. Por quê? Porque se continuar sendo usado o aparelho, mas eu desliguei o aparelho, ele vai continuar sendo utilizado. A memória interna dela continua consumindo energia. Lembre-se, todos os seus dados continuam lá, a memória continua lá, dados continuam lá, e isso só fica realmente, com certeza, se tiver um mínimo de consumo interno, mesmo com o aparelho desligado. Então, isso realmente, se chegou a 0%, você tem que imediatamente colocar ela em carga. Não deixe ela, nem guarde seu aparelho desligado, mesmo que esteja desligado, se a bateria chegou a 0%. Pelo menos dá uma carguinha boa aí para ficar uma de manutenção para sair da região crítica. Isso realmente pode danificar a sua bateria de íons de lítio. Então, resumindo, celulares podem explodir. Na verdade, celular não explode. Quem explode é a bateria. Pode sim. O que provavelmente produz isso? Aquecimento. Você tem que fazer o máximo para evitar um superaquecimento do seu aparelho, da sua bateria. Evite altas temperaturas, permita que ele esteja sempre ventilado, permita que ele possa liberar calor com facilidade. Nunca carregue ele enquanto estiver em uso, você vai aumentar exponencialmente a temperatura dele, que não pode passar muito dos 40 graus Celsius. Observe os seus aplicativos que medem a temperatura, veja em que temperatura ele está funcionando. Tem alguns bons aplicativos que indicam a que temperatura de operação o aparelho está. Eu recomendo que vocês instalem um aplicativo como esse, que indica a temperatura de funcionamento do processador, por exemplo. Ele dá uma boa medida de temperatura média do aparelho. Alguns, inclusive, desses aplicativos prometem o resfriamento, desligando diversas funções que podem gerar um aquecimento intenso. E ele também pode ser um ótimo
ótimo indicador de que está havendo aquecimento inconstante e incomum do seu aparelho. Inclusive, alguns aplicativos indicam isso. Cuidado com as capinhas de couro, que podem dificultar demais a dissipação, a perda de calor do aparelho, que precisa ser jogado para um ambiente externo. E outra coisa importantíssima, gente, importantíssima, carregadores. Carregadores, Xing Ling, La Garantia Soy Yo, podem ser extremamente perigosos. Essas baterias, para serem carregadas, elas devem ser submetidas a uma corrente elétrica média confiável. E normalmente esses carregadores, La Garantia Soy Yo, Xing Ling, eles normalmente não seguem muitos critérios não. São extremamente mais baratos, exatamente por isso, por não seguir esses critérios técnicos, nem sofrer exigências técnicas para serem revendidos no país. Obviamente são produtos de contrabando ou descaminho, né? E esses dispositivos, principalmente aqueles que você compra no sinal de trânsito para colocar no carro, no acendedorzinho lá, culpado, eu tenho um, mas já me livrei dele. Podem ser extremamente perigosos, porque eles podem submeter o seu celular, a sua bateria, a correntes elétricas indevidas, que não são certificadas, que não são adequadas para carregamento da bateria. Isso pode gerar um superaquecimento também. Não só o carregador veicular, mas o carregador que você compra no Xing Ling, o carregador é R$60, você compra um de 8, tem algo estranho nisso. Você não pode fazer omelete sem quebrar ovos. Se o aparelho é R$60 em média, 50, você comprou um por 8 e está se achando muito esperto, se prepare, o preço pode ser mais alto. Alguns celulares, alguns smartphones têm baterias que custam bem mais do que isso. Então escolha dispositivos, principalmente aparelhos e carregadores certificados, que realmente têm a procedência, porque o La Garantia Soy Yo pode ser muito perigoso, pode sair muito caro, as explosões que podem acontecer podem acabar sendo fatais e o preço ser alto demais a se pagar por uma economia que de repente não valeu muito a pena. E se você insistir em comprar piratas não certificados, 100 metros, saiba que você comprou uma bombinha que está dentro de casa, está perto de você, está perto da sua família, então muito cuidado com essas bombinhas que você está trazendo para dentro de casa. Fique de olho nelas e não dê vacilo, porque a qualquer momento você pode ter uma surpresa desagradabilíssima. Valeu, foi um grande prazer ter vocês aqui, espero ter solucionado algumas dúvidas, tirado algumas dúvidas a respeito de celulares, baterias, explodem ou não explodem, e espero que vocês, a partir de hoje, possam, quem não tinha, né, claro, possa ter uma nova conduta quanto aos aparelhos e quanto às baterias. Cuidando delas direitinho, lembre-se que o índice de explosão desses aparelhos, das baterias, são baixíssimos. Os índices são extremamente baixos, então elas estão dentro de uma estatística muito segura de acidentes, muito baixa mesmo, mas mesmo assim você não vai facilitar e eu tenho certeza que você não quer entrar no número das estatísticas de explosões que aconteceram com o celular, não é nada agradável. Então foi um prazer enorme, um grande abraço, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sino, porque o próximo vídeo tem mais novidade tecnológica dentro do quadro Curiosidades Tecnológicas Científicas e você vai adorar, pode acreditar em mim. Valeu, foco, força e fé e a gente se vê por aqui.